Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem, a pergunta deste vídeo é: pode alguém que comete suicídio ou alguém que tira a sua própria vida ser perdoado por Deus? Ou pode alguém que tira a sua própria vida receber a salvação ou a vida eterna? Esse é um assunto que gera muitas discussões entre os crentes e muita gente não tem uma resposta certa a respeito desse assunto. O que é que a Bíblia diz a respeito disso? E o que é que a gente pode analisar e concluir através disto? Vamos lá. A gente deve entender que o desejo de Deus, a vontade de Deus é que ninguém tire a sua própria vida. Porque uma pessoa que tira a sua própria vida, ele já perdeu todo o rumo da sua vida. Ele já perdeu tudo aquilo que ele tinha de esperança na sua vida. E se alguém não tem mais esperança em nada, isso significa que nem em Deus essa pessoa tem mais esperança. Nós sabemos que quando uma pessoa ela tira a sua própria vida, ela não quer tirar a vida, e sim a dor que está passando, e sim o sofrimento que ela está passando. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Tem dois textos muito interessantes a respeito de algo que a gente deve analisar. A Bíblia não fala especificamente, explicitamente, a respeito de tirar a própria vida, mas ela fala coisas bem interessantes. Vamos lá. Vamos ler primeiro texto, lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 17, que diz assim: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Olha só que interessante. Um texto que fala, por que morrerias fora do teu tempo? Então, alguém que tira a sua própria vida está morrendo antes do tempo determinado por Deus, ou do tempo que ele realmente deveria morrer. Outro texto para a gente entender melhor este tema. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, olha só, Deus mostra aqui o cuidado que ele tem com o templo, com o corpo daquele que o serve. Então, se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir um corpo, se alguém destruir aquilo que é morada do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, Deus não tem prazer com a destruição, com a morte de alguém, e muito menos quando ele tira a sua própria vida. Porque quando alguém tira a sua própria vida, está destruindo o templo, está destruindo a sua própria vida, a sua própria natureza. Então, é interessante, porque a Bíblia ela vai apontar, Deus ele não tem prazer na morte, e principalmente quando a gente não tem amor ao nosso corpo, quando a gente não ama a nossa vida. Nós não podemos esquecer que não somos desse mundo, que somos do céu, mas nós estamos neste mundo e temos que cumprir a nossa missão até o fim, até que o Senhor ele venha nos chamar, até chegar o nosso dia. Mas a pergunta do vídeo é: alguém que se suicida, alguém que se mata, alguém que comete, que tira a sua própria vida, pode ser salvo ou Deus pode o perdoar? Aí é que tá. A Bíblia ela vai apontar apenas um pecado que não tem perdão. A Bíblia é explícita a falar a respeito disso, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela não menciona nenhum outro. Mas é interessante porque muita gente usa o suicídio como algo que não tem perdão, pois é algo final. Quando a pessoa tira sua vida, ele está dando uma sentença final. Ele está pecando ou errando no último momento da sua vida. Ele não está dando nem a oportunidade de voltar atrás,
porque ele está tirando a sua própria vida. Mas eu acredito que sim, pode haver perdão, caso a pessoa tenha tempo de se arrepender antes de morrer. É interessante, porque, por exemplo, uma pessoa se mata, uma pessoa tira a sua própria vida. Aí alguém diz assim, ele foi condenado. Mas e se antes dessa pessoa morrer, e se antes dessa pessoa dar o seu último suspiro, ele pensa, ele lamenta profundamente, ele se arrepende profundamente daquilo que ele fez. E se antes, se ele tiver um pouco de tempo e se arrepender e pedir perdão a Deus, e Deus o perdoar de coração, e ele se arrepender de coração, claro que Deus pode sim perdoar. Então eu acredito que o tirar a sua própria vida, pode haver perdão. Este vídeo aqui é para que a gente venha entender que somente Deus é quem sabe quem foi salvo e quem não foi salvo. Porque a gente não pode direcionar uma sentença para alguém que já se foi e dizer aquele foi salvo ou aquele não foi salvo. Porque só Deus sabe do íntimo e só Deus sabe do profundo de cada um. Mas nós devemos entender que no último momento da vida de todas as pessoas, só ela e Deus sabe o que aconteceu, o que passou na sua mente, o que passou na sua vida. Então, quando a gente olha para algo assim, a gente vê algo em nossa mente, que é o quê? Todas as pessoas, ela pode ter a oportunidade de se arrepender, desde que tenham tempo. Deus, ela pode perdoar todas as pessoas, se ela se arrepender de todo o coração e de toda a sua alma. Se arrepender não é remorso. Se arrepender não é você simplesmente dizer, vixe, eu fiz aquilo, que pena. Não. Se arrepender é você pensar da seguinte forma, se eu voltasse atrás, eu não faria aquilo novamente. Isso é se arrepender. Se arrepender é, eu estou triste profundamente o porquê eu fiz aquilo. Se eu voltasse ao passado, eu não faria aquilo novamente. E o que quando uma pessoa não se arrepende de verdade, é quando ela diz, eu pequei, eu fiz aquilo, mas se eu voltasse ao passado, eu faria aquilo de novo. Então não se arrependeu. É interessante, é um assunto muito complexo, mas eu tenho uma opinião a respeito disso e eu acredito que sim, uma pessoa que se suicidou ou que tirou a sua própria vida, ela pode ter sido salva caso ela tenha tido tempo de se arrepender e tenha se arrependido. Então, uma pergunta bem interessante e um tema bem delicado, tá? Então, esse vídeo também é para aquelas pessoas que já pensaram ou estão pensando em tirar a sua própria vida. Nós cristãos acreditamos que Deus, ele nos dá um novo rumo para viver. E todo aquele que segue a Cristo, ele não vive mais os preceitos desse mundo. E a gente sabe que ao querer tirar o sofrimento desse mundo, nós sabemos que nós não podemos esquecer que ao tirar o sofrimento desse mundo morrendo, nós iremos começar outro sofrimento pior ainda, que é o sofrimento eterno. Então nós devemos entender que Deus, ele nos ama, Deus, ele te ama e ele deseja que você continue a sua vida e que você vença as batalhas. Ele vai dizer na sua palavra, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, ele dá alívio para a nossa vida. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, ele dá alívio para a nossa alma. Não estou falando aqui de problemas psicológicos, porque tem muitas pessoas com depressão, tem muitas pessoas com doenças psicológicas, e isso aí já é outro caso, porque a mente ela precisa de um cuidado, assim como todos os órgãos do corpo. A nossa mente é frágil, é fraca, falha e precisa de um cuidado especial. Então, cada caso é um caso, mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem um plano para a tua vida. E este plano, ele
não é você tirar a sua própria vida por causa de algo que aconteceu ou que vai deixar de acontecer. Saiba que Deus te ama e Ele tem um plano grandioso para a tua vida. Assim como Ele tem na minha, assim como Ele fez na minha, Ele também quer fazer na tua vida. Amém? Espero que eu tenha sanado a dúvida de muitas pessoas com este vídeo. Eu acredito que sim, uma pessoa que já se foi, uma pessoa que tirou a sua própria vida, ela pode ter sido salva caso tenha tempo de se arrepender e caso se arrependeu de verdade e pediu perdão a Deus antes do último momento da sua vida. Amém? Espero que você tenha gostado. Deus abençoe tua vida. Fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.